Saudamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por estar aqui nessa noite. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2. Aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler apenas 2 versículos para a nossa reflexão. Deixamos como leitura para esta noite. Efésios capítulo 2, versículo 8. Quem achou, diga, achei. Amém, graças a Deus. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Queridos, nós fizemos uma leitura no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. E quando a gente fala da carta de Paulo aos Efésios, Paulo está escrevendo para um público cujo qual ele já tinha uma certa intimidade. Éfeso, a maior cidade da Ásia Menor, foi uma cidade onde Paulo passou mais tempo trabalhando naquela igreja. Paulo passou cerca de 3 anos ali trabalhando naquela igreja, e como já foi falado aqui pela equipe de louvor que cantou sobre milagre, né? Lá aconteceu muitos milagres naquela cidade. Paulo chega lá e começa a pregar o evangelho na sinagoga. Por 3 meses ele é expulso da sinagoga porque ele começa a falar sobre a ressurreição de Jesus, e os judeus não acreditavam, e por isso ele vai e começa a alugar um galpão, um horário daquele galpão chamado Escola de Tirano, e ali ele ensina a palavra de Deus, ele prega a palavra de Deus por 2 anos, e ali Deus fez coisas tremendas, pessoas que adoravam, pessoas que eram envolvidos em idolatria. Lá havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era um templo à deusa Diana dos Efésios. A conversão de pessoas era tão grande, que o número dos adoradores da deusa Diana diminuiu, e houve uma grande confusão naquela cidade, por isso que Paulo teve que sair de lá. Lá também aconteceram muitos milagres, foi lá que Paulo estava muito envolvido na atividade da obra de Deus, e as pessoas chegaram a pedir o lenço dele para levar sobre os enfermos, colocar sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Não foi Paulo que mandou levar, as pessoas pegavam, colocavam lá, e de uma maneira sobrenatural, Deus fez assim, naquela circunstância específica. Foi lá que pessoas que praticavam feitiçaria, queimaram um valor imenso monetário de livros de magia em praça pública. Então ali Deus fez coisas tremendas na cidade de Éfeso. Paulo sai de Éfeso, continua sua viagem missionária. No regresso da viagem ele para em Mileto, se despede dos anciãos, e a partir dali Paulo ele vai para Jerusalém e começa um processo de julgamento, de prisão. E quando Paulo estava preso, ele escreve, os irmãos sabem que os comentaristas citam 4 cartas que são as cartas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então Efésios é uma das cartas que Paulo escreve preso. Aquele homem mesmo preso, mesmo confinado atrás de umas grades, ao receber visitas, ele aproveitava para dizer: olha, leva essa carta lá para a igreja tal, leva essa carta para alguém. Ele mesmo preso, mesmo nas adversidades que ele estava enfrentando fisicamente, ele escrevia e ele mandava a mensagem de Deus para igrejas. Escrevendo também 3 epístolas, chamadas epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito. Ele está preso também, e uma das cartas que ele escreve para Timóteo, ele diz: não te envergonhes das minhas algemas. Olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. É isso que ele diz para Timóteo, e ele escreve uma epístola maravilhosa para a igreja de Éfeso,
que alguns chegam a chamar Éfeso a igreja das regiões celestiais. Era uma igreja que tinha uma espiritualidade sem igual. Mas, dentre tantos temas que Paulo aborda para a igreja de Éfeso, que servem para a nossa igreja aqui, obviamente para mim e para os irmãos e para os visitantes, no capítulo 2, que foi o que nós lemos, ele vai tratar de um tema relevante para todas as épocas, um tema relevante para todas as idades, desde as crianças aos idosos, um tema relevante para toda e qualquer classe social, desde aquele que está vivendo uma vida à beira da miséria, do que aquele que está vivendo na classe AA. O tema que ele aborda é um tema muito controvertido nas religiões por aí afora. Na sua classe da sua universidade, na sua família, entre os seus vizinhos, entre os seus colegas de trabalho. Paulo vai tratar sobre a salvação. Eu costumo dizer que a salvação, eu assemelho a salvação, eu faço uma analogia com a água. Porque a água é uma coisa muito simples. Aqui para nós tem algumas mães e pais que, pelo menos lá em casa foi assim, né? Algumas mães e pais que pensam que o filho fala, a primeira palavra que diz é mamãe, ou papai, mas eu creio que a primeira palavra que meu filho disse foi água. Uma criança, por menor que seja, que pede água e você der outra coisa, ele vai reclamar, ele sabe o que é água, sim ou não? É algo compreensível de saber, água. Mas se eu chamar um químico aqui que estiver nesse grupo, e dizer, por favor, me dê uma explicação científica sobre a água, meu amigo, o tempo não vai dar para ele falar sobre essa fórmula aí H2O. Então, água é algo extremamente simples, mas também algo extremamente complexo. A nossa salvação é algo extremamente simples. Qualquer pessoa que ouvir a mensagem do Evangelho tem acesso a essa salvação, mas também a nossa salvação é rica, a nossa salvação é plena, a nossa salvação é cada vez mais que a gente penetra e procura prescrutar esse tema, a gente fica cada vez mais estupefado, alarmado, espantado. E eu queria falar rapidamente sobre algumas verdades que Paulo fala sobre salvação nesse capítulo 2. Ora, se ele fala para uma igreja de um nível daquele de espiritualidade, que era a igreja de Éfeso, se ele julgou interessante tratar sobre salvação para aquela igreja, entendo que Deus também quer tratar conosco e com aqueles que nos visitam nessa noite. Quem diz amém? Uma primeira verdade que eu aprendo nesse texto sobre salvação está lá no versículo 4, é que a salvação, ela é um ato da misericórdia de Deus. Veja o que diz o versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Quando Paulo começa a tratar sobre salvação, nós vamos ler nos versículos anteriores que nós éramos filhos da ira de Deus. Todos nós nascemos distantes, 3:23 de Romanos, porque todos pecaram e afastados, distante estávamos ou estamos da glória de Deus, da presença de Deus. O homem nasce com uma inclinação para o erro, o homem nasce distante de Deus, o homem não nasce filho de Deus. Mas a Bíblia diz aqui, versículo 4, ele usa uma conjunção adversativa. Ele diz: mas, porém, contudo, todavia. É como se Paulo estivesse dizendo à igreja de Éfeso: eu e vocês, todos nós, somos alguém que é alvo da ira de Deus. Nós nascemos destinados à ira, nós nascemos destinados ao inferno. Por conta de Adão, nós estávamos sequelados a uma eternidade distante de Deus. Porém, contudo, apesar de nós mesmos, apesar de sermos o que somos, Ele foi rico
e misericórdia. A palavra misericórdia quer dizer o seguinte: é quando alguém merece uma penalidade e alguém deixa de executar essa penalidade. Isso é misericórdia. É como se de repente eu chegasse para o meu filho e dissesse: meu filho, olhe, se você não fizer isso, quando eu chegar em casa você não vai andar de bicicleta. E aí de repente eu chego em casa: cadê? Você fez, meu filho? E ele: não fiz, papai. Tá certo, então você não vai andar de bicicleta. E aí ele clama: papai, é que eu me atrapalhei no tempo e tal, papai, e aí como é que vai ser? Sabe de uma coisa, dessa vez passa, mas da próxima fica. Eu agi de misericórdia. Misericórdia é deixar de aplicar o castigo a quem merece. Misericórdia não é deixar de aplicar o castigo porque a pessoa está merecendo deixar de ser castigada. Não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Uma das coisas que eu vejo na salvação é que ninguém aqui é merecedor da salvação. A salvação é um ato da misericórdia. Deus iria punir, Deus iria enviar para o inferno todos nós, mas quando Ele olhou para nós, quando Ele olhou para a sua misericórdia, por causa da misericórdia dEle, Ele nos poupou. Então, primeira coisa, é que a salvação é um ato da misericórdia de Deus. Há a possibilidade de alguém ser salvo, há a possibilidade de eu ser salvo, não é porque eu sou bom, porque eu faço e eu mereço, não. A possibilidade de eu ser salvo é porque existe um Deus que é misericordioso. Mas há uma segunda verdade que eu aprendo nesse texto, ainda no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, por causa. O que foi que causou Deus procurar nos salvar? O amor dele. Talvez há pessoas aqui nessa noite que nunca ouviu do seu pai ou da sua mãe dizer para você: eu lhe amo. Talvez até porque seu pai e sua mãe nunca ouviu do seu avô e da sua avó essa palavra: eu lhe amo. Talvez você nunca ouviu, talvez, uma palavra tão direta, uma demonstração de amor tão direta. Mas o que eu acho interessante é que uma das maiores declarações de amor que eu vejo na Bíblia é o amor de Deus. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. João 3,16. Romanos vai dizer que também Deus nos amou por causa do amor dele. E aqui o texto está dizendo que por causa do seu amor, movido pela misericórdia, e por causa do amor de Deus querido. Você que chegou aqui nessa noite querendo parar, você aqui que chegou aqui se achando um zero à esquerda, você que se achou a pior pessoa do mundo, saiba que você é um alvo do Rei do Universo. Você é alvo da pessoa mais importante do universo. Você é alvo do amor do Deus Todo-Poderoso. Você não está aqui por acaso. Deus lhe ama e Deus tem uma proposta para a sua vida. O texto mostra que Deus salva, sabe por quê? Porque Ele ama. E a palavra amar quer dizer querer bem, desejar o bem, desejar o melhor. Deus quer o melhor para você. A Bíblia diz ainda que uma mãe esqueça de um filho a quem amamenta é difícil. Todavia, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Isso é uma declaração de amor. Deus nos ama. Deus, você deve olhar para o espelho e dizer: poxa, você é alguém que é alvo do amor de Deus. A pessoa mais importante do universo lhe amou e lhe ama. E você está aqui porque você é amado de Deus, é amada de Deus. Um terceiro motivo que eu vejo aqui, ou melhor dizendo, uma terceira verdade sobre a salvação. A primeira é que é um ato da misericórdia. A segunda é que ela foi motivada pelo amor de Deus, a salvação. Mas há uma terceira verdade aqui no versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Uma outra verdade que eu aprendo é que a salvação é uma manifestação da graça de Deus. E a palavra graça, ela anda de mão dada com a misericórdia. A palavra graça é muito parecido com misericórdia. A salvação é um ato da misericórdia de Deus, por quê? Porque Deus deixa de punir quem merecia ser punido. E graça é o contrário, mais ou menos. Graça é quando alguém recebe um favor que não merece. Graça é quando alguém olha para alguém e diz: rapaz, ele não merece, ele não fez por merecer, mas eu vou dar assim mesmo. Graça é um presente não merecido, favor não merecido. Eu me lembro de uma vez, eu garotinho, no Circo de Oração Infantil, lá em Jardim Paulista. Eu acredito que alguns irmãos já ouviram essa historinha, mas a dirigente do Circo de Oração lá, infantil, contou essa historinha para as crianças, e desde que ela contou para as crianças ali, aquilo ficou na minha mente. Ela contou sobre um professor de escola dominical, que sentiu falta da criança, do aluno, na sua sala de aula. E aí ele foi até a casa daquela criança, que morava numa comunidade pobre, e quando o professor estava se aproximando, a criança estava brincando na rua, e quando viu de longe: eita, lá vem aquele professor, ele vai falar para minha mãe, e eu vou apanhar. Então de longe ele arremessou uma pedra, e bateu ali na testa do professor, e ele saiu dali, foi no posto de saúde, e fizeram um curativo. No outro dia ele foi de novo, chegou na casa do garoto, bateu na porta, a mãe abriu, quando olhou que viu o professor: professor, a paz do Senhor, me perdoe, eu fiquei sabendo que o meu filho, a vizinhança falou aqui, que o meu filho jogou uma pedra no Senhor, que o meu filho destratou o Senhor, me perdoe. Não, irmã, está perdoado. Onde é que ele está? Está lá dentro de castigo. Está certo, olha, eu vim aqui dizer para ele que eu estou sentindo falta dele na escola dominical, e tem mais, eu trouxe um presente para ele, está aqui, é a lição do novo trimestre da escola dominical, inclusive começou, né? O novo trimestre da escola dominical. Estão convidados, está aqui o dirigente. Muito bem. Aí quando ele foi dar a lição para a mãe pegou e disse: não, professor, eu não vou receber. Por que não? Eu vim trazer, tome, é um presente, é um dom que eu trouxe para ele, entregue para ele. Ela disse: eu não vou receber. Por quê? Porque ele não merece. Ele destratou com o Senhor. E ali o professor olhou para ela serenamente e disse: e quem disse que eu trouxe esse presente para o seu filho, porque ele merece? Eu trouxe esse presente porque ele precisa. De fato ele não merece, mas eu sei que ele precisa. Depois que a professora contou essa história, ela disse: crianças, assim Deus fez conosco. Nós estávamos jogando pedras na cruz, nós não queríamos saber de Deus, nós viramos as costas para Deus, nós não fizemos nada para que merecesse algo da parte dele. Isaías vai dizer: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Nós não somos nada que possa atrair a bondade de Deus, mas quando Deus olhou para nós, olhou com um olhar de graça. Ele olhou e diz: Abraão não merece nada, Abraão é um pecador, mas ele precisa da minha salvação, ele necessita, ele é carente da minha graça. Graça é isso, eu e você não merecia nada, mas há um Deus que olha para nós com um olhar de misericórdia e com um olhar de graça. Você não merece, ele não merece, ela não merece, mas há um Deus no céu que diz: ele não merece, mas a minha graça vai estar sobre a vida dele. E tome, meu filho, você é salvo, não porque você merece, mas é porque eu sou um Deus gracioso. Uma terceira verdade, no versículo 5, é que a salvação, diferente do que alguns andam pregando por aí, não é mérito humano. A salvação é fruto da graça de Deus. Versículo 6 tem uma outra verdade. A Bíblia diz: e juntamente com ele nos ressuscitou. Eu aprendo uma quarta verdade sobre a salvação nesse texto que Paulo diz:
é que além da salvação ser um ato da misericórdia de Deus, além da salvação ser motivada pelo amor de Deus, além da salvação ser a manifestação da graça de Deus, a salvação também é uma ressurreição espiritual. A salvação é quando Deus, por sua graça e misericórdia, Ele gera vida dentro do nosso coração. Jesus certa vez diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz morte, traz destruição. Há tanta gente por aí, bem financeiramente, numa condição social, numa posição social muito boa. Há pessoas até que têm uma saúde física espetacular. Realmente as taxas estão tudo bem, uma resistência física sem igual. Mas se ele morrer hoje, estará indo eternamente para o inferno, porque espiritualmente ele está morto. A Bíblia fala dessa realidade. É que o homem não só é essa casca aqui, o homem é um ser espiritual, e espiritualmente, por conta do pecado, ele está morto, ele está separado de Deus, ele está distante de Deus, ele não consegue prescrutar a glória de Deus. Mas quando a graça de Jesus se manifestou, quando a misericórdia de Deus se manifestou, ele trouxe vida, ele gerou vida. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, Jesus conversou com aquele homem tão inteligente, mas chegou para ele e disse: olha, se tu não nascer de novo, tu não pode ver o reino de Deus. Ele ficou sem entender: como é que pode eu, já sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus olha para ele: meu filho, eu estou falando de uma coisa diferente que você não está entendendo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele estava querendo dizer: Nicodemos, a gente nasce biologicamente dos nossos pais, da nossa mãe, é verdade, lá do ventre da nossa mãe. Cada um nasce, mas o homem, para chegar no céu, não basta apenas nascer aqui como ser humano, ele tem que nascer de novo. A palavra no original, nascer de novo, quer dizer nascer de cima, nascer de Deus, nascer da presença de Deus. E essa vida quem dá é o Espírito de Deus quando habita em nós. Então a verdade que eu entendo é que a salvação é algo que começa lá dentro, começa lá no interior. A salvação é algo que invade o recôndito do nosso ser, os corredores mais profundos da nossa alma. Ela atinge lá as juntas e medulas, lá no espírito, na alma, e ele começa mudando lá dentro, ele começa transformando lá dentro, e Deus começa a fazer uma mudança de dentro para fora. A salvação é uma ressuscitação. A salvação é quando Deus entra no nosso coração e Ele começa a fazer uma faxina na nossa alma, e aquilo que estava fora do lugar, Ele começa a colocar no lugar, e Ele começa a mudar lá dentro, e depois Ele muda fora, porque a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Quem aqui já sentiu essa mudança no seu coração? Quem aqui já sentiu a glória de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus mudando lá dentro? E aquelas vontades que a gente tinha antes começam a desaparecer. E quando ela começa a surgir, há uma vozinha que diz: agora você é crente. Ah, você roubava, mas agora você não vai roubar mais, porque agora você tem dono, você é salvo. Ah, você vivia se embriagando. Não, você agora não vai se embriagar mais. Por quê? Porque agora Deus está morando na sua vida, Deus está aí dentro. Não entristeçais o Espírito Santo. Então a salvação é uma ressurreição, é uma vida que Deus gera lá dentro do nosso coração. Deixa eu correr a uma quinta verdade, versículo 6 ainda. Uma quinta verdade, diz o texto. A Bíblia diz que juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer dizer isso? É que a salvação, ela é uma mudança de posição espiritual. Antes nós andávamos sentados nas trevas, hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor. Nós estávamos no charco de lodo, mas agora Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha.
Nós estávamos na região da sombra da morte, mas agora nós estamos seguros no barco, no porto seguro do Senhor. Nós estávamos posicionalmente como escravos de Satanás, agora todo o poder nos é dado a Cristo, e Ele nos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada nos fará dano algum. A Bíblia diz lá em 1 João que o Espírito de Deus habita em nós, e aqueles que nasceram de Deus, o maligno não lhe toca. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem a marca de Deus, porque você está numa posição diferente. A Bíblia diz que nós fomos selados com o penhor da herança. Selo da ideia de que? De qualidade, de exclusividade, está com selo. Você tem um selo espiritual, eu não vejo na sua testa, nem na sua mão, nem no seu tórax, não, é um selo na tua alma, é a marca de Cristo na tua vida, que os demônios quando olham, opa, aí não, aí eu não posso possuir, aí eu não posso entrar, aí é propriedade de Jesus, aí é propriedade de Deus. Você não é alguém jogado no vento, você não é um barquinho no meio do mar, não, você é propriedade de Deus, exclusiva para uso da glória de Deus. Salvação é uma mudança de posição. Há muita gente, nada contra, graças a Deus por isso, e eu louvo a Deus por isso, e oremos para que neste ano você possa galgar melhores posições na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, amém. Vamos lutar e vamos batalhar para que Deus nos ajude e possamos galgar aquilo que Deus tem proposto para nós. Só que essas posições que nós galgamos aqui, profissionalmente, academicamente, elas são temporais, ela vem e ela vai, mas a posição de filho de Deus, no momento que você crê no Senhor Jesus e guarda a sua fé, você será eternamente filho de Deus, propriedade de Deus. Que coisa tão grande, é como eu falei, a salvação é rica, vale a pena ser salvo, vale a pena muitas vezes ser ridicularizado por A, por B e por C. Ah, tu parece um babaca, tu parece um otário, porque tu anda com a Bíblia e tu diz que é crente. Problema dele, quem mudou a sua posição foi Jesus, quem entrou no seu coração foi Jesus, quem encheu a tua alma de alegria foi Jesus. Ele não entende isso, porque é uma experiência pessoal, minha e sua. É uma mudança de posição. Vamos concluindo, versículo de número 8. Ele volta a falar de graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Há uma verdade aqui. Tudo isso que eu falei, todos esses predicados, todos esses privilégios que a salvação dá, que a salvação proporciona, ela só ocorre mediante a fé. Ela não acontece, essa salvação, naturalmente, a gente já nasce, não, nós já vimos que nós nascemos distante de Deus, mas para que essa salvação, para que esse perdão, para que essa misericórdia e essa graça e esse amor, e essa mudança de posição, e essa ressurreição espiritual seja efetuada na minha e na sua vida, o texto está dizendo que é mediante, é através da fé. Eu tenho que crer. Tem uma participação humana aí, muito importante. Tudo que eu falei até agora é Deus quem faz, é Deus quem ama, é Deus quem ressuscita, é Deus que usa de misericórdia, é Deus que usa de graça, é Deus que muda a posição, é Ele que faz. Mas eu preciso crer, eu preciso me apropriar disso, eu preciso crer nele. É por isso que quando Paulo estava lá em Filipos, preso, e ele ora perto da meia-noite, Deus manda um terremoto, abre a cela da prisão, e aquele carcereiro quer se matar, ele não faça essa coisa não, que é isso? E ele disse, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse, creia. Mas falar de salvação tem que crer, basta crer. Você precisa crer, creia no Senhor Jesus Cristo. Só que esse crer, ele é muito mais do que acreditar que Jesus existe.
ele vai além dessa capacidade de apenas acreditar. Tem muita gente que acredita que Jesus existe, amém por isso. Tem gente que acredita que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Uma vez nesse período de Semana Santa, assim, eu estava evangelizando lá no bairro de Jardim Paulista, e eu me lembro que eu abordando, eu até aproveitei, olha, está aí a encenação da paixão de Cristo, tal. Você sabe por que Jesus morreu? E aquela pessoa que nunca tinha sido crente, ela disse para mim, sei. Por que foi que Jesus morreu? Aí ela disse, ele morreu pelos nossos pecados. Eu me espantei. Foi mesmo? Foi, ele morreu pelos nossos pecados, irmão. Ele morreu para nos salvar. Foi mesmo? Ela disse, foi. Aí então deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você sente perdão de pecados? Você é salvo? Aí disse, irmão, isso aí eu não sei. Porque a fé daquela pessoa estava no campo apenas da crendice, ela acreditava. Mas a verdadeira fé é aquela fé que gera comportamento. É aquela fé que nos leva a nos jogarmos nos braços de Jesus. É aquela fé que nos empurra para servir e seguir a Jesus. Me lembrei de um fato que havia, conta-se que havia 2 prédios altos. Vamos comparar aqui esse lado da galeria com esse aqui. E que tinha um homem num cabo de aço com um monociclo, que é aquela bicicleta de uma roda só, que parece que palhaço fica andando no circo, né? E o homem ficava para lá e para cá naquele monociclo, e juntando gente. De repente tinha um camarada lá olhando, e ele muito empolgado, ele disse, rapaz, esse cabo é bom. Poxa, ele é muito bom. Ah, ele é bom mesmo, fazendo divulgação dele. Aí alguém disse, você acha que ele é muito bom mesmo? Ele disse, eu acho. Eu acho não, tenho certeza, olha para aí, vai para lá. Ele foi. Agora vem para cá, ele foi de novo, naquele cabo de aço. Um equilíbrio fora de série. Aí alguém tocou no ombro dele, tu acha que ele é bom mesmo? Acho. Então faz o seguinte, sobe lá, monta nas costas dele e atravessa com ele. Não, aí não. Mas você não disse que ele é bom sim? Ele é bom, mas não há bom que não tenha defeito, né, rapaz? Vai que ele erre, vai que ele fale. Mas você não disse que acreditava nele? Sim, mas acreditar nele é uma coisa, outra coisa é ir com ele. Querido, o presbítero aqui soprou. Crer é confiar. Crer é se jogar nos braços de Jesus e dizer, Jesus, me leve, me conduza. Eu não quero ficar apenas assistindo, é tão bonito, Jesus fez isso na vida dela, Jesus fez isso na vida daquela. Eu acho tão bonito a vida de um crente, eu acho tão belo quando um crente aceita Jesus, Deus começa a mudar. E por que você não vai? Eu não vou não. Confie, você precisa crer de verdade, crer, se lançar nos braços dele. Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, olhe, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para onde eu for você tem que ir. Então a salvação é o que acontece por meio da fé, uma fé que nos leva a confiar. 7º lugar, estou concluindo, no versículo de número 8 ainda, é que a salvação, a Bíblia diz, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Gente, é claro que a gente gosta de ser abençoado, de receber bênçãos da parte de Deus. Existem bênçãos que Deus pode dar de várias maneiras, amém. Mas o maior, a Bíblia não chama a salvação de um dom ou de um presente. A Bíblia chama a salvação de o dom. Não há presente de Deus melhor de ano novo do que a salvação da nossa alma. Não há presente melhor do que esse, sabe por quê? Porque é um presente eterno. O nosso carro, a nossa casa, a nossa roupa, as coisas que Deus tem nos dado, vai passar, mas a tua salvação passará os céus e a terra, mas as palavras de Cristo na sua vida, que é a sua salvação, não há de passar. Mas salvação, tem uma outra verdade no versículo 9, que junta com a ideia dos versículos anteriores, é que a salvação, ela não é pelas obras, a salvação não é um ato meritório, você não precisa subir morro, descer morro,
Você não precisa viajar para a Índia e mergulhar no rio Ganges. Você não precisa fazer vários tipos de penitência, não. Não é algo que eu mereça. É dom de Deus, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, é favor de Deus. E basta uma coisa você fazer nessa noite. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, creia no Senhor Jesus Cristo nessa noite. Você precisa crer, eu preciso crer, e não só crer, mas esse crer deve estar direcionado na pessoa poderosa do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E eu quero perguntar a alguém nessa noite aqui, que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Alguém nessa noite aqui que deseja ser ressuscitado, ressuscitada. Alguém aqui que deseja receber o perdão de Deus na sua alma, e esse presente eterno, esse presente que redunda para a vida eterna. Se há alguém aqui que deseja entregar a vida para Jesus, levante a sua mão onde você estiver. No lugar onde você estiver, faça um sinal de aceitação, dizendo: eu quero esse Jesus. Eu quero esse perdão de pecados para a minha vida. Eu quero ser ressuscitado na minha alma. Eu quero mudar de posição. Eu não quero ser um escravo do diabo, não. Eu quero ser um servo do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nessa noite. Você que veio ouvir a mensagem da palavra de Deus, nos visitando. E nós, irmãos, que valorizemos essa salvação. Que possamos valorizar cada vez mais. Porque a Bíblia diz que não foi com preço de prata, nem de ouro, nem de pedras preciosas que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.